Quando ele falou, qual vai ser o teu próximo pensamento agora? Cara, eu fiquei vazio na hora. Ele me esvaziou. Eu não senti nada. Eu não sabia mais o que falar. Eu fiquei quieto. Aí eu falei só a real, só o presente. Eu falei, cara, eu não sei. Eu tô travado agora. Aí ele falou, tu tá num estado de consciência agora. Essa foi que funcionou pra mim. Sim, sim. Essa é foda. Sim. Tua respiração de boa. Tu nunca foi um cara muito de ficar viajando tanto assim. Assim, viajar sim, constantemente. Mas não a ponto de não conseguir concentrar na respiração, né? Isso a meditação daí reverteu. Eu já fui assim também, de viajar demais, cara, pensar demais. E na verdade, eu comecei com a meditação bizarramente, aos 7 anos de idade. Caralho, como Isso assim? foi por sorte, coincidência se existir, eu não sei, mas enfim, o destino, eu não sei o que foi, mas aconteceu comigo. Eles me colocaram então nesse mini grupo de reabilitação emocional, porque eu sofria bullying bastante nessa época. Lá na Alemanha. Na Alemanha, porque não falava idioma. E, enfim, era gordinho também, óculos, etc. Aquela coisa de criança, cara. Não fazer bullying com outros. E eles me colocaram, então, junto com os caras que faziam bullying comigo, dentro de uma mini turma. Meio que espiritual. E daí a gente aprendeu técnicas de meditação, pranayama, que é, por exemplo... pranayama são exercícios respiratórios. Então, você tem essa parada que a gente tem aqueles 2 nervos, lembra que eu falei pra você? Que conectam o chakra inferior, basal, com a glândula pineal. Se chamam Ida e Pingala. Se não me engano, Ida é o nervo feminino, o lado feminino. Pingala, o lado masculino. Ou, se a gente falar sobre arquétipos, mãe e pai, simplesmente. E daí, eu lembro que meu professor me ensinou que, cara, toda vez que você sentir raiva, respire pelo nariz esquerdo. Porque isso é feminino, você vai se acalmar. Acho que é 10 vezes. E se ela for mulher, o que ela faz? Acho que é independente de gênero. Independente de gênero. Fazendo detalhe. E daí, em contrapartida, se você se sentir muito, cara, leve, e você, na verdade, precisaria agora trabalhar, e, tipo, produzir, que é a energia masculina, respire pelo lado direito. E aprendi isso, e só ano passado eu cheguei à realização que, cara, isso foi pranayama que eu aprendi. Que é, tipo, um exercício muito poderoso no hinduísmo, que yogis ensinam. Você tem, então, muitas técnicas, né? Acho bem interessante como eles fazem. Não? Parece bem estético, não sei. É legal ver esses exercícios como eles fazem. Entendi. Super rápido. Esse exercício. E isso sobre isso, então. Em meditação eu aprendi também. Lembro que eu aprendi isso de tal forma que eu repetia mentalmente: eu sou forte. Então foi, na verdade, mais uma autoafirmação que eu fazia no estado meditativo, mas eu aprendi a meditação através de respiração. Então eu lembro que meu professor me ensinou aos 7 anos: foque ou esteja presente na pequena pausa depois da inalação e na transição de exalação para inalação de novo. Ó. Isso aqui é apresentando presença. Você precisa manter presença. Senão, aqui nesse ponto eu já começo a pensar sobre uma parada. Aqui de novo. Daí aqui eu só me ligo que, peraí, preciso voltar. Então, você se concentra nesses pontos. E daí, acredito que foi isso que me moveu depois, durante a faculdade, irmão, de voltar a meditar. Porque, afinal, eu estava sofrendo com esses problemas de concentração e também de muita hiperatividade. E daí eu me lembrei, cara, eu meditava antes, aos 7 anos. Por que não testar agora de novo? E, desde então, comecei a meditar, cara. Não todos os dias. Fiz umas pausas de vez em quando. Fez um experimento, né? Fiquei tantos dias sem meditar. Sim. E qual foi a diferença? Qual foi a diferença quando tu não meditava e tu começou a meditar? O que tu sentiu de evolução e depois quando fez a pausa? Qual foi a regressão que tu sentiu? Cara, eu sinto que quando parei de meditar eu fiquei mais negativo, cara. Mais negativo, simplesmente. Eu me identifiquei mais com pensamentos, porque a sacada da meditação é isso, cara. Você tem então esses pensamentos constantes, inconscientes, que foram plantados lá na infância, cara, que são baseados em crenças suas, que você programou até os 4 anos de idade. E são pensamentos assim, cara, sem sentido realmente, que você pensa na maioria das vezes. Zero produtivos, são tipo essa conversa, cara, blá, 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 blá. E são negativos, né? E negativos muitas vezes, porque a mente tem essa tendência de ser negativa. Então, porque é uma defesa dela? Provavelmente, cara. Provavelmente, mecanismo de defesa do ego, de querer se proteger. Né? Por isso, pense agora sobre preocupações, cara. O que pode dar errado. Antes de eu vir pra cá, cara, minha mente já começou a reproduzir alguns cenários negativos. E se der branco, etc. Ou, antes de provas, bem comum. E se não souber as respostas, cara? E aí tu não vive o presente. Exato. Você escapa, então, do momento presente. Você se identifica com esses pensamentos, que são apenas pensamentos, cara.
Isso também é uma sacada, assim. São pensamentos, você não é seus pensamentos. Agora a questão de onde vem pensamento, o que são pensamentos então? A gente não sabe. A ciência não sabe até hoje o que são pensamentos. Olha que absurdo. Mas eu quero dar uma parábola budista aqui nesse instante. Buda falou que teve um discípulo que perguntou pro Buda, não sei se foi um mestre Zen, mas enfim, mestre, o que são pensamentos? De onde vem? Daí o mestre Zen respondeu, você tem um guerreiro na batalha, certo? Correndo pelo campo de batalha. Agora imagina flechas penetrando o corpo dele. Flechas de lá, de lá, de lá. Nesse momento o guerreiro não vai questionar de onde as flechas vêm, ele simplesmente tira as flechas um depois da outra. Uhum. E pensamentos, a mesma coisa. Não se preocupe com a origem, de onde vem, porque isso também é um pensamento. Sim. Você entende? Então simplesmente aceite, esteja consciente de pensamentos, não tente eliminar pensamentos também, isso é ridículo. Isso que muitos entendem errado na meditação. Tipo, preciso resistir pensamentos. Para de pensar. Isso é um pensamento em si. Tem que aceitar ele e deixar ele ir, né? Exato. Esse é o princípio de Zen budismo, então. Simplesmente aceitar, seja. Eu tenho uma série da Netflix também, não sei se tu viu, que é Meditação Guiada. E acho que no primeiro episódio eles mostram uma analogia para tu entender os teus pensamentos como se tu tivesse parado numa estrada, na beira da estrada, vendo os carros passar. E os pensamentos são... Os carros são o seu pensamento. Interessante. E aí ele mostra, a tendência que a gente tem é de tentar correr atrás do carro, ver qual é a placa, e tentar ir atrás e se meter no meio da pista. E aí ele ensina a fazer mais esse papel de espectador desse trânsito. Isso, perfeito. E não... Enfim, a não achar que ele... Mas eu sempre pergunto quando a pessoa vem aqui e a gente acaba caindo nesse assunto, eu sempre pergunto por que o cérebro tem essa armadilha de nos levar para baixo, de criar essas merdas. Aí tu falou que isso vem do ego. O que é ego? Ego é um conjunto de sentimentos, ou seja, emoções, pensamentos, crenças e como você mesmo se enxerga e como outros te veem. Aliás, esse como outros te enxergam já é persona, se a gente pegar conceitos junguianos. Então, Freud falou mais sobre ego, ele consolidou esse conhecimento mais, Jung falou mais sobre persona e o inconsciente. Mas se a gente seguir então a ideia de Freud é que a gente tem ego, certo? Mas a gente também tem outras subestruturas, como id, né? Que é a identidade e de fato superego, né? Que são tipo é mais o coletivo, como você pensa. Então você é movido realmente nada mais do que, segundo Freud, através de diversas subpersonalidades dentro de você. Uhum. E é incrivelmente complexo, então, como o ego funciona. Agora, o que religiões e tradições orientais falam é que ego é uma ilusão, não é você. É apenas algo necessário, uma estrutura necessária para você navegar esse plano. Uhum. Mas você, na verdade, é aquilo que observa o ego. E isso você consegue experienciar através de meditação, psicodélicos também. Quando você não tem pensamentos... E você, então, é o observador dos pensamentos e sensações e emoções. Então, o que acontece, por exemplo, se eu jogar essa garrafa na sua cabeça? Você provavelmente vai ficar bravo. Uhum. Ou essa é a reação da maioria das pessoas. Então, elas se tornam essa emoção de raiva. Se identificam na hora. Uhum. Agora, é muito difícil você manter a presença enquanto eu jogar a garrafa na sua cabeça. Isso já requer um nível assim, de mestre para você fazer isso. Mas, teoricamente, se você conseguir fazer isso... Aqui você entende, então, a grande sacada que espiritualidade e todas as religiões realmente mencionam. Que você não é seus pensamentos e emoções. Você transcende isso. Você é aquilo que experiencia isso. Então, toda essa complexidade que existe dentro do cérebro do ser humano são ferramentas para a gente conseguir viver nesse mundo e interagir nele. Isso. E essa voz que percebe os pensamentos, o que ela é? A voz que percebe os pensamentos. Porque eu quando eu medito, eu vejo todas as vozes que tem, até chegar numa que eu acho que é a primeira, a originária, que sou eu de verdade. E é que consegue perceber, estou presente, é que consegue ver o que está acontecendo, observar o pensamento. Porque tem uma voz que está observando o pensamento, né? Essa voz é o quê? É gente de verdade? Que porra é essa? Cara, eu acredito que continua sendo uma voz... do ego, mas você falou uma coisa bem interessante, né? Que parece uma voz mais autêntica, né? Você falou, mais eu, assim.
Pode ser talvez eu maior intuição, cara. Eu não sei. Intuição é uma coisa de louco. Intuição é foda. É foda, cara. São conceitos assim que acho que a gente não trata o suficiente, saca? A gente entende muito pouco sobre isso. E eu com certeza não sou tipo nenhuma autoridade pra falar sobre isso. Não, mas se a gente experiencia a vida, a gente pode falar, né? Sim. E... Não sei, irmão. Eu não sei a resposta pra essa pergunta, mas... Maravilhoso. Isso vai virar um meme. Assim. Não sei. Essa resposta... Não sei. Sócrates. 2021. Sócrates é foda. Eu tô lendo A República do Platão. Aí no início lá ele mostra um diálogo do Sócrates com o sofista lá. Porra, difícil de entender. Ele vai dando um nó no cara, no argumento do cara e... Porra, vou ter que ler de novo pra entender.